A gente cresce ouvindo falar sobre força, sobre resiliência, não é? Mas e se tudo isso for só uma parte da história? Uma parte, digamos, incompleta. Hoje nós vamos mergulhar numa ideia do Nassim Nicholas Taleb que, olha, vira o jogo de cabeça para baixo. O nome dela? Antifragilidade. Para começar, vamos direto com uma pergunta que provoca a gente a pensar e que está bem no centro do que vamos conversar. O que acontece de verdade quando alguém tenta calar, suprimir ou atacar uma ideia? A primeira reação, o mais lógico, é pensar que um ataque enfraquece o alvo, certo? Se a gente dá uma martelada numa lâmpada, ela quebra. Parece simples, né? Aparentemente, sim. Só que, e se essa lógica não funcionar sempre? Muitas vezes atacar alguma coisa não só falha em destruir, como na verdade acaba fortalecendo. E é aí que a gente começa a ver um conceito que vai muito, mas muito além da simples resistência. Essa propriedade é o que o Taleb batizou de antifragilidade. E para a gente entender o poder disso, primeiro a gente precisa olhar além da nossa visão tradicional de como as coisas reagem ao estresse e ao caos. Olha só que interessante essa tríade do Taleb. É bem simples e genial. Pensa assim, de um lado temos o frágil, é a taça de cristal. Qualquer estresse, qualquer desordem, pronto, quebrou. No meio, o robusto, tipo uma rocha. Pode bater, pode ventar, ela aguenta, fica lá igualzinha. Mas a grande sacada, a virada de chave, está no terceiro, o antifrágil. Esse não só aguenta o tranco, ele gosta da confusão, ele se alimenta do caos para ficar ainda mais forte. É uma outra lógica. Ok, agora que a base da teoria está clara, vamos ver como essa ideia de crescer com o caos aparece em lugares que a gente nem imagina, como na nossa própria mente e até na inovação. Todo mundo já ouviu falar do transtorno de estresse pós-traumático, mas e o oposto? Pouca gente fala do crescimento pós-traumático. É a prova viva de que, para a mente humana, aquilo que não nos mata pode literalmente nos fazer mais fortes. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente um dos motores da antifragilidade, a sobrecompensação. Veja bem, não é só se recuperar, é ir além, é reagir com muito mais força do que seria necessário. E o processo é fascinante. Primeiro vem o estressor. Aí, em vez de só consertar o estrago, o sistema tem uma reação exagerada, liberando muito mais energia. E o resultado? Ele se reconstrói mais forte, já se preparando para um desafio ainda maior lá na frente. E aqui a gente viu um conflito perigoso entre a sabedoria dos antigos e a nossa mentalidade moderna. Os antigos, como Catão, sabiam que a dificuldade gera genialidade. A gente, hoje em dia, tenta criar inovação no conforto, na segurança, esquecendo que a necessidade é que é a verdadeira mãe da invenção. E esse princípio não é só da psicologia humana, não. Na verdade, ele é um dos segredos mais fundamentais da própria natureza. A natureza é a grande mestra da antifragilidade. Ela usa uma coisa que a gente poderia chamar de redundância. Por exemplo, por que temos 2 rins? Não é desperdício, é um investimento, uma aposta inteligente contra um futuro que é totalmente imprevisível. E o contraste aqui é gritante. De um lado, os sistemas da natureza, cheios de redundância, prontos para o que der e vier. Do outro, os nossos sistemas, o design humano, otimizado ao extremo para eficiência máxima, sem nenhuma gordurinha para queimar. E isso os torna perigosamente frágeis a qualquer pancada. Sabe qual é um erro que a gente comete o tempo todo? Olhamos para o passado, pegamos o pior desastre que já aconteceu e pensamos, ok, o pior que pode acontecer é isso. É o chamado problema de Lucrécio. O caso de Fukushima é trágico e perfeito para ilustrar. Prepararam a usina para o maior terremoto já registrado. O problema? O futuro não se importa com os nossos recordes. Veio um pior. E o sistema que parecia robusto se mostrou, na verdade, totalmente frágil. Essa frase é ótima. A natureza lutará a próxima guerra. O corpo de quem levanta peso é a prova disso. Ele não se repara só para o peso que acabou de levantar, ele sobrecompensa. Ele se prepara para um peso ainda maior, antecipando uma batalha que ele nem sabe quando vem. Agora vamos entrar no que talvez seja o campo mais explosivo e poderoso da antifragilidade no nosso mundo: a própria informação. O imperador romano Marco Aurélio já tinha sacado isso há séculos. Essa frase captura a ideia com perfeição. Tentar apagar certas informações ou ideias pode acabar jogando mais lenha na fogueira. A história está cheia desses exemplos. O próprio Taleb conta que foi ler Graham Greene na infância justamente porque o livro era proibido. A proibição, nesse caso, funciona quase como um selo de qualidade, um atestado de que ali tem algo importante.
Isso nos leva a algo que a gente pode chamar de efeito Ayn Rand. Como o gráfico sugere, as vendas dos livros dela muitas vezes explodiam não apesar das críticas negativas, mas por causa delas. Ser atacado com força provava que a obra não era morna, não era irrelevante, que é o único pecado que uma ideia não pode cometer. E o ponto crucial é este. Dependendo da profissão, a fragilidade da informação muda completamente. Um artista, um escritor, uma controvérsia pode até ajudar. Agora, um profissional que depende 100% da reputação, como um banqueiro ou um político, aí a história é outra. Um único escândalo pode ser o fim de tudo. É fragilidade pura. Esse conselho de um político para o filho é genial. Ele revela uma verdade profunda. A falta de críticas, a falta de gente falando mal, pode ser um sinal de irrelevância. Se ninguém se dá o trabalho de atacar, talvez o que se está fazendo não seja tão importante assim. Bom, já passeamos pela teoria, vimos exemplos em várias áreas. A grande pergunta agora é, beleza, como a gente pode usar essa ideia tão poderosa para de fato abraçar a incerteza no dia a dia? A lição central é uma mudança de mentalidade. Em vez de ficar construindo muros cada vez mais altos para se proteger da tempestade, a ideia da antifragilidade é aprender a construir moinhos de vento, é capturar a energia do caos e usar a nosso favor. No fim das contas, antifragilidade não é só uma teoria, é um convite para a gente repensar. E a reflexão que fica é essa: em que área da nossa vida, da carreira, do nosso jeito de pensar, onde é que um pouquinho mais de estresse, de desafio, poderia ser na verdade uma coisa boa? Onde é que a gente pode estar se protegendo demais e, com isso, perdendo a chance de crescer?